Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vivendo o Reino. Nós estamos juntos mais uma vez para compartilharmos do estudo da lição dessa semana, que tem como tema a criação e Gênesis como fundamento, né? A parte 2 aí de Gênesis como fundamento para nós entendermos melhor como que a gente pode fundamentar melhor a palavra de Deus, entender melhor a palavra de Deus, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí e se inscreva, compartilhe aí também esse vídeo, para que a gente possa, para que esse estudo possa chegar também mais pessoas e juntos seguirmos aí nessa caminhada de aprendizado. Mais uma vez está conosco, eu quero saudar aqui os amigos Anderson Cordeiro, Leandro Menezes e Marcelo Nascimento. Daqui a pouquinho eles também já vão falar um pouquinho. Mas como introdução para o tema de hoje, interessante que o guia de estudos dessa semana, né, vem trazendo algo, de novo, uma questão da criação, obviamente, que fala aí de Gênesis, né, e algumas questões relacionadas também como outras culturas, a questão um pouco da ciência, né, como que vê essa parte aí da criação. E interessante que o guia de estudos traz aqui, né, sobre colocando de que após a Revolução Francesa, a ciência do século XIX, né, passou então de uma cosmovisão teísta para uma cosmovisão então fundamentada em naturalismo e no materialismo. Apenas só para talvez você não se lembre ou não saiba o que significa isto, né? Primeiro, o que é uma cosmovisão teísta, né? O que é uma cosmovisão? É a maneira de você enxergar a vida, de certa forma, né? Então, ou seja, a maneira de você enxergar tudo, a criação, ou como as coisas surgiram, enfim, né? E essa cosmovisão teísta, em uma maneira bem resumida, significa que é um Deus infinito e pessoal, né? Que ele existe, além, inclusive, do que temos aqui, do que a gente vê, e também que crê que Deus criou todas as coisas e sustenta tudo de uma maneira sobrenatural, ou seja, nessa cosmovisão teísta, né, que é o contrário do ateísmo, então, por isso que ateísmo deixa então o sobrenatural aí de lado, há a crença de que existe o sobrenatural. Essa cosmovisão aí ela é expressada no cristianismo, no judaísmo e no islamismo como um todo. E a gente vai entender um pouquinho até no estudo aí dessa semana, porque essa cosmovisão ela é tão atacada, né? Justamente porque as três maiores aí religiões do mundo defendem ou creem, né, nessa cosmovisão. O naturalismo nada mais é do que uma forma em que ocorreu aí mais ou menos no século XIX, né, na França, e ela se manifestou de uma maneira assim mais profunda na literatura, no teatro, nas artes plásticas, né? E a ideia do naturalismo, né, de certa forma, tratar nas suas obras, né, fazendo críticas sociais, né, contra a injustiça, a opressão, como se a ideia tivesse que o mundo, né, tivesse uma transformação através do que eles imaginavam que estava incorreto. Por exemplo, eles abordavam, o naturalismo abordava coisas relacionadas à miséria das cidades, as péssimas condições da vida, violência, crimes, sexualidade, adultério. É uma crítica ao conservadorismo da igreja, crítica ao tradicionalismo da sociedade. E o interessante é que isso ocorreu, né, isso lá naquele século passado, no passado, né? E isso a gente ainda vê alguns resquícios, né, aqui e acolá, né? E por fim, o materialismo, que é uma atitude aí das pessoas que entendem que tudo é matéria e que tem tudo que existe na vida, né? A maneira de enxergar a vida é voltada unicamente aí para os bens materiais, né? Então, ou seja, de certa forma, deixa de lado completamente a questão aí do sobrenatural. Então, depois disso, né, todas essas questões filosóficas aí, elas foram abordadas e foram popularizadas por Charles Darwin, que acabou lançando aí uma obra muito conhecida, que é A Origem das Espécies, né, em 1859.
E então, de certa forma, a questão da criação de Gênesis, né? Gênesis, então, como um fundamento, Deus como um criador, começou a ser, como podemos dizer assim, né? Foram questionados, né? A questão da criação, e a gente vai ver um pouquinho mais, então, juntos, como que a ciência, a filosofia, de uma maneira geral, tratou desses assuntos da criação de Gênesis também, tá certo? Quero, então, agora chamar o Marcelo. Ele vai dar aí algumas considerações também dele iniciais. O que você achou aí de interessante aí nessa introdução também, Marcelo? E aí, pessoal, tudo bem? Então, já começando a minha introdução à lição, é a parte do próprio verso para memorizar, né? Salmo 19, verso 1, que fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E aí a gente começa a perceber que, e em outros textos da Bíblia também, da questão da natureza como uma maneira e uma forma de revelação de Deus, né? Paulo vem mesmo dizer que as obras de Deus, ou Deus, os atributos invisíveis de Deus são plenamente reconhecidos nas obras que são criadas. E aí há o complemento ali de que todas as pessoas, por isso, se tornam indesculpáveis, né? Então, um ponto importante dessa lição 9, que é uma continuação da primeira, Gênesis como fundamento do quê? De toda a Bíblia, uma vez que estamos estudando sobre interpretação de texto, como interpretar. E nós temos que ler toda a Bíblia à luz de Gênesis como algo literal, né? E o que me chamou a atenção foi uma pesquisa que eu fiz aí pela internet e descobri que em 2001 foi revelada ou foi divulgada uma pesquisa de um instituto chamado Discovery Institute, que é lá nos Estados Unidos, em Seattle. E interessante que eles fizeram essa pesquisa, e qual que era a ideia da pesquisa, o objetivo dela? Era contestar a validade científica da teoria de Darwin, né, da evolução, e justamente esse documento foi elaborado por cientistas. No começo, lá em 2001, foi assinado por mais de 500 cientistas, né, pesquisadores e mais por aí, e hoje já tem mais de 1.000 pessoas que assinam esse documento aí também. Basicamente, todos eles são doutorados, né, têm PhD, em sua grande maioria biólogos, professores universitários, cientistas, pesquisadores e tal. E o que chama atenção também é o know-how desses cientistas, todos de grandes universidades americanas e de outras partes do mundo, como, por exemplo, MIT, Cambridge, Princeton, o Instituto Smithsonian dos Estados Unidos. Todos eles aí fazendo uma declaração de que eles duvidam, são céticos. Há uma declaração da pesquisa inicial que eles são céticos em relação à evolução das espécies. E aí talvez quem está assistindo a gente agora possa dizer assim: não, mas uma vez que eles são criacionistas, é fácil dizer, então é um contra o outro. Por incrível que pareça, 80% desses cientistas que assinaram o documento em 2001, 80% deles não tem religião alguma, né? E a maioria deles nem são criacionistas. Então, para você ter uma ideia de que a própria ciência, uma boa parte dela vê com descrédito, uma vez que as evidências mostram outras coisas. Então, por isso que eu faço um paralelo com essa pesquisa, justamente com o verso para memorizar, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, porque há uma evidência muito vasta em todo o mundo, universo e mundo, do micro ao macro, para mostrar que as coisas não são assim, não apareceram do nada e sem um design inteligente por trás, né? Então, eu acho que a introdução aqui deixo com esse começo aí, essa pesquisa aí para gente, como curiosidade. E aí, amigos, eu achei interessante aqui o link, né, dessa lição com a lição da semana passada, que nós comentamos ali sobre o literal, sobre o que é a alegoria, que há muitos que creem, né, que os primeiros capítulos de Gênesis, aí do capítulo 1 até 11, aí, é uma alegoria, que não é literal. Mas o que eu achei interessante é que durante todo o estudo da Bíblia, em outros momentos, principalmente aí no Novo Testamento, que alguns creem mais no Novo Testamento, né, só no Novo Testamento, nas palavras ali, o próprio Novo Testamento testifica
por meio ali das palavras de Jesus, dos discípulos, né, os apóstolos, testifica ali que os primeiros capítulos de Gênesis têm literal, né, eles são citados. E estava pensando nisso, se fosse somente alegórico, nós cremos que a Bíblia, a revelação da Bíblia, ela é progressiva, né, como nós já comentamos também. E a própria Bíblia, ela se explica. Então, eu creio assim, que se fosse alegórico, nós teríamos, em algum momento, aqui uma luz para dizer que aqueles primeiros capítulos eram alegóricos e qual o significado. Senão ficaria muito vago simplesmente termos ali uma ilustração de que houve o primeiro dia, segundo dia, e que eram milhões de anos, mas não temos uma evidência na Bíblia explicando, né, isso. Então, eu achei interessante essa ligação que faz aqui, e a própria Bíblia remete, né, reflete os outros livros da Bíblia, Novo Testamento, reflete lá para o capítulo de Gênesis 1, contando as histórias de lá como literais. Nós até vemos ali, né, nos versos que foi trazido como posto para estudo, né, em Mateus, Marcos, Lucas, João, falando sobre a criação do mundo diretamente por Deus. Em alguns versos até fala, né, que conforme Deus resplandeceu ali das trevas para a luz, como é dito que era tudo sem forma e vazio, e Deus falou e haja luz por meio da palavra de Deus. A criação do homem e da mulher feita por Deus, e também a questão ali o homem e a mulher seriam uma só carne. Então, tudo assim parece que o Novo Testamento recapitulando os primeiros capítulos ali de Gênesis, que é o questionado se é alegórico ou literal. Mas o Novo Testamento testificando a literalidade desses primeiros capítulos aí de Gênesis, né? Que, como nós comentamos na semana passada, é a nossa base. É a base ali do início de tudo. De onde viemos? Fomos criados por Deus. Né? Com que propósito? Né? Para servir a Deus aqui, cuidando do planeta que Ele nos deu, para receber o amor dEle, que primeiramente Ele nos criou para nos amar, né? Então, esses primeiros capítulos, que é a nossa base, confirmados aí no Novo Testamento. E até dando continuidade ao que o pastor Marcelo, o pastor Leandro falou, e o que o pastor Jorge também disse ali no começo, né, sobre a questão do naturalismo, a questão do materialismo, né, e, enfim, da visão teísta. Se nós olharmos a Bíblia em si, ela vai ter a sua linguagem literal e a sua linguagem figurada. E como vocês já disseram também, né, nós temos aqui alguns exemplos. A lição, por exemplo, ela falou a questão ali da Terra ser redonda e assim por diante, mas em nenhum momento a Bíblia vai usar um texto de forma científica como, né, as pessoas hoje estão abordando. E sabemos que é muito provável que ali em Jó, né, e outras passagens que fala da Terra como, de certa forma, esférica, assim por diante, não seja o objetivo do contexto, até mesmo ali, né, que nós encontramos nesses textos, está provando se a Terra é redonda ou não. Então, o que eu estou dizendo aqui não quer dizer que eu sou terraplanista, nem o contrário disso, mas é o que a Bíblia está dizendo, de certa forma, é uma linguagem, né, vamos dizer assim, figurada, que nem dizia um primo meu, é o sentido figurinha, né? Mas a grande questão aqui é que podemos, não dá para a gente usar a Bíblia para comprovar, de certa forma, alguma coisa que é científico, né? Assim, a Bíblia, nas suas interpretações, tem a sua ferramenta, a ciência também tem as suas ferramentas. Mas uma coisa que eu achei interessante também é que, no início, a maioria dos cientistas ali, eles tinham essa visão, né? Uma visão teísta e tudo mais. O próprio Isaac Newton, ele escreveu um livro, deixa eu só confirmar o nome aqui, para não falar errado, né? As Profecias do Apocalipse, o livro de Daniel, ele fez ali, ele escreveu esse livro, né? Falando exatamente dessas profecias. Então, existia essa grande demanda. Com o passar do tempo, então, como o pastor Jorge disse, surgiu aí, né, o naturalismo, o materialismo, e essa visão mudou um pouco. E agora as ferramentas que se separam de teologia e filosofia, que antes caminhavam juntas, né? Não só a filosofia, enfim, mas a ciência, ela começou a se separar. E agora, então, as ferramentas, né, tanto da filosofia como da ciência, agora muitas vezes são usadas para interpretar a Bíblia. Só que nós estamos estudando no decorrer desses meses
que a Bíblia se auto-interpreta. E aí nós vamos, por exemplo, né, para a parte que fala da questão ali de Gênesis versus o paganismo, né, que vai falar ali de uma contracultura, a qual onde a Bíblia, né, de certa forma, é a regra para nós interpretarmos todas as coisas da nossa vida, né? E a grande questão também da criação nas Escrituras, nós vamos ver que os relatos, como o próprio pastor Leandro disse, eles são comprovados, né? Através do Novo Testamento, onde é citado não de uma forma de história ou lenda, perdão, não apenas como uma lenda, enfim, uma mera história, mas de uma forma verídica e histórica, né? Então, é descrito ali em cada texto a qual nós vemos que vai ali de Mateus até o livro de Apocalipse. Então, são algumas formas que nós vemos como que deve acontecer a interpretação bíblica. Até um livro que eu gosto muito, que se chama Teologia e Filosofia, que é do pastor Carlos Flávio, se não me falha a memória, que ele vem falando um pouquinho desse processo, de como que foi tendo esse afastamento, né? Tanto da filosofia como da ciência e assim por diante. Não quer dizer que essas coisas em si, não me interprete mal, né? Não tenha as suas coisas positivas. Se nós olharmos a igreja na Idade Média, sofria com a questão de uma tradição sem sentido, e através do pensamento essas coisas começaram a mudar. Martinho Lutero começou a questionar, e aí então outras coisas foram descobertas. E essa é a grande questão, não é vir ao texto de forma cega, apenas literal, e olhar, está dizendo que a Terra é redonda e agora e assim por diante funciona dessa forma. Volto a dizer, não que eu não acredite, né, que a Terra é redonda, mas não dá para usar o texto fora do contexto. Não é isso que Jó está querendo dizer. E é isso que a gente vem defendendo, a lição, perdão, vem defendendo, né, de certa forma, como que deve acontecer essas interpretações. Então, nós vemos, de certa forma, que hoje o pensamento, né, de como que nós vamos à Bíblia, é muito importante levarmos em consideração o que a Bíblia diz, e não o que nós pensamos ou o que nós achamos, né, mas o assim diz o Senhor. Legal. Acho que cabe aqui uma maneira bem breve, já que eu trouxe algumas definições na introdução, vou trazer uma definição que eu encontrei aqui sobre terra plana. De certa forma, né, as pessoas que creem nisso dizem, né, eles acreditam que a Terra ela tem um formato assim de um plano, né, e ela é como se fosse limitada então pelo círculo polar ártico. Eles creem de que a Antártida em si não existe, que seria todo um muro assim de gelo que cobre e tal, mas que não existiria em si a Antártida como a gente conhece, né? Alguns também terraplanistas, eles têm algumas subdivisões dentro deles também, que não concordam, não estão todos no mesmo tipo de ideia, né? Então, alguns terraplanistas creem também que, por exemplo, a gravidade é uma farsa, que não existe a gravidade, né? Então, como que se a Terra se um prédio consegue ficar fixo ao solo, de certa forma, né, com a construção, por que então um pássaro consegue voar por causa da gravidade? Enfim, umas coisas assim que acabam colocando, né? E também eles acreditam que a Lua e o Sol encontram-se muito mais próximos da Terra do que a gente crê que assim é, né? Então, só de uma maneira bem breve, né, isso é importante a gente ter só uma ideia do que um pouquinho, né, do que é essa Terra plana, então, né? É claro que quando a gente, como a gente crê no Gênesis, crê na criação, e a própria ciência já faz muito tempo, né, que tem essa certeza aí que a Terra não é plana, né? Quem já andou de avião, ou basta você colocar aí no Google uma foto aí de alguém dentro de um avião, de uma altura relativamente alta aí, né? Uma grande altitude, melhor dizendo, você vai perceber de que a Terra ela tem uma forma arredondada, né? Se não, caso contrário, se você pegar também um barco e sair no mar, você mesmo, claro que uma certa distância, mesmo usando aí talvez aí um binóculo, algo assim muito potente, você ia conseguir vê-lo sempre, indo reto. Mas não é assim que acontece, né? Ele some da nossa vista e nem com algo muito potente você vai perceber aí ele. Então, assim, de certa forma, a lição aqui traz alguns textos, né, como até o Anderson mencionou, né, por exemplo, em Jó, que diz lá que Jó 26:10, né, traçou um círculo à superfície das águas até os confins das luzes das trevas. Inclusive, nós temos Apocalipse, que fala dos 4 cantos da terra. Nós temos aqui, de certa forma, usando aí uma linguagem figurada, né?
Então, ou figura de linguagem. Por exemplo, Jesus usava muito isso, né? Ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus não é um pão de ver, literalmente falando, né? É uma figura de linguagem, é algo, ou a gente mesmo como adventista, na sexta-feira, vamos fazer o pôr do sol, né? Ou o sol está se pondo, que é algo que as pessoas falam também. A gente sabe que o sol está lá parado no mesmo lugar e a terra é que se movimenta em torno de si mesmo e ao redor do sol também. Então, são algumas figuras de linguagem que a Bíblia vem trazendo, né? Então, enfim, só queria trazer um pouquinho disso para a gente entender e reafirma aqui algo muito importante que o Anderson colocou, de que assim como a Bíblia ela não foi escrita para provar que Deus existe, ela parte do princípio que ele existe, ela também não foi escrita para ser, ela não é um livro científico, apesar de que eu creio de que a Bíblia e a ciência há uma convergência, vamos dizer assim, no sentido do que elas podem convergir, né? Elas não são contrárias, né? Mas a Bíblia não foi escrita para provar, né? Ela não é algo empírico para chegar assim e dizer, olha, está aqui por A mais B desse jeito e tal, né? Então, por isso que é importante, assim como ela também não é um livro de história, mas contém histórias, né? Então, também não é um livro científico, mas contém coisas de ciência, né? Eu sei que parece meio paradoxal isso, né? Mas, de fato, é dessa forma, tá certo? Marcelo, quer falar? Eu queria complementar o que vocês têm falado aí também. O Anderson começou falando sobre a questão de que usar alguns textos fora do contexto, né? Veja, de fato, talvez o texto ali, a terra paira sobre o nada, a redondeza da terra, né, a circunferência da terra, né, a terra como uma bola aqui, como fala no texto bíblico também, né, essa redondeza da terra, enfim. De fato, a Bíblia não é um livro científico. O profeta que está tendo a sua visão, ele está tendo aquela visão. Então, só que assim, se a gente parar, não, dizer, ó, isso aqui é uma prova de que a Terra é redonda. Então, a gente vai ter alguns problemas, porque há outros textos bíblicos, ou outro texto bíblico, por exemplo, onde diz que a Terra ela é suspensa sobre uma coluna. Aí a gente vai falar assim, poxa, o planeta Terra está em cima de uma coluna de concreto, né? E aí, agora é real ou não é? Então, a gente não pode partir do pressuposto de que ele está querendo extrair ou pelo menos informar coisas científicas, né? É claro também que a gente pensa o seguinte: o terraplanismo, ela foi criada, ou pelo menos essa teoria surgiu, ou foi melhor difundida aí, por um evolucionista. Foi ele que começou esse negócio todo aí nos períodos mais modernos nossos aqui, né? Mais recente. Então, o que me impressiona, acima de tudo, nem é um evolucionista fazer isso, mas é que os terraplanistas estão conseguindo fazer uma coisa que os evolucionistas, há muito tempo, estão tentando fazer e muitas vezes não conseguem, que é fundir Bíblia com a sua teoria. Então, os terraplanistas têm conseguido fazer isso com mais sucesso do que a própria teoria da evolução. E você vê muitas pessoas, muitos cristãos e, por incrível que pareça, muitos adventistas do sétimo dia que creem no terraplanismo, né? E aí, o que é o pior de tudo? Eles vão para a Bíblia para tentar explicar o terraplanismo. E aí, o que me chama a atenção, como vocês falaram, o objetivo bíblico não foi esse. Deus não deu a Bíblia com esse propósito. E a Bíblia, ela é usada por muitas pessoas, e a gente está falando sobre contexto de interpretação, né? De maneira muito maldosa, né? Esqueci outra palavra aqui para usar agora, vamos dizer assim, com dolo, né? De maneira dolosa, muito assuntos e problemas que as próprias pessoas criam. E aí elas falam assim, poxa, eu acredito no terraplanismo porque eu vi na internet, vi umas pessoas com alguns argumentos, e o que ela vai fazer? Poxa, eu sou crente, o que eu vou fazer? Vou para a Bíblia para achar os argumentos que eu quero para defender a minha ideia. E isso é completamente diferente do que a gente está entendendo. A lição está tentando ensinar para a gente sobre interpretação. A gente ia ao texto, despido de nossos pressupostos e deixar o texto falar. E aí a gente, na realidade, usa a Bíblia para responder problemas que a gente mesmo busca e que a gente mesmo cria. E a gente quer achar na Bíblia respostas. E, por exemplo, um dos argumentos dos terraplanistas é o que o Jorge citou ali agora, Apocalipse capítulo 7, verso 1. Né? Os 4 cantos da terra, os anjos segurando os 4 ventos do céu. As pessoas falam, tá vendo? É um quadradão, ou pelo menos que seja redondo, um círculo, mas se delimita 4 pontos. Quando não tem nada a ver isso daí, né?
também não está fazendo uma linguagem profética aqui, né? De simbolismo. Na realidade, é uma figura de linguagem. Como a Bíblia está repleta de figuras de linguagem. E aqui eu até anotei, a gente não vai ler porque não tem tempo, mas Jeremias 49, verso 35 e 36, Isaías 11, verso 12, Ezequiel 7, verso 2, Apocalipse 20, verso 8, Daniel 8, verso 8, 11, verso 4, Mateus 24, 31, tudo isso daí usam a mesma figura de linguagem para se referir ao planeta Terra. Os pontos cardeais, de onde vem e tal. A Apocalipse fala de reunião, né, de Gog e Magog dos 4 cantos da Terra para uma batalha. Enfim, é uma referência aos 4 pontos cardeais para definir a totalidade do planeta, né? O planeta Terra é envolvido. Então é uma figura de linguagem, não é uma prova de terraplanismo, e a gente é forçar o texto isso. Se a gente for dizer que, por exemplo, os 4 cantos da Terra é uma prova de terraplanismo, a gente vai ter que pegar outras figuras de linguagem e literalizar elas também. Por exemplo, Jesus disse, e a própria lição inclusive diz aqui de domingo, né? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos. E aí, então é só ir para o hospital fazer um transplante de coração que resolve, né? Se do coração vem todas essas coisas aí, é só chegar lá, a pessoa que entrar na lista de transplante e falar assim, tem uma pessoa boazinha aí? Tem. Então vamos fazer um transplante que daí eu viro uma boa pessoa. E não é assim, entendeu? Então, existem muitas evidências bíblicas para não provar o terraplanismo. Por quê? Porque ela não tem esse intuito. Só que uma vez que a gente usa a Bíblia para dizer que a Bíblia não tem o intuito de provar o terraplanismo, a Bíblia também não tem o intuito de provar que a Terra é redonda, porque ela não é esse objetivo, tanto para um lado quanto para o outro também. Eu acho interessante, puxando um fio do que vocês estavam falando sobre Bíblia e ciência, né? A Bíblia, como vocês já afirmaram, né, ela não foi feita para comprovar a ciência. Assim como a ciência não foi feita para comprovar a Bíblia. Mas isso quer dizer que as duas não se conversam? Quer dizer que não dá para conciliar as duas, ou pegar e trabalhar? Pelo contrário. Pelo contrário, tudo que a gente pode ali conversar junto com Bíblia e ciência, não tem pecado nisso, não tem maldade. Até porque alguns argumentam que a Bíblia é mais que você vai pela emoção, porque é a fé. E a ciência é da razão, né? Que você tem comprovações, tem razão envolvido. Então, os dois lados dizem que a fé, né, a emoção não pode estar ligada ali à razão. Só que eu prefiro pensar assim, que a fé é como se fosse o casco do avião. Né? Um avião que está ali voando e tem o casco. E a emoção e a razão são as duas asas desse avião. Então, se você tirar uma das asas, o que acontece? O avião cai. Então, a fé não é simplesmente movida só pela emoção, como alguns afirmam, mas também pela razão. E assim como a razão, quando ela está na nossa mente, a gente age com a razão, ela provoca uma emoção. Então, assim, não é que Bíblia e ciência tem que ficar uma para cada canto, elas se conversam. Dá para usar as duas para a gente conversar, né? E também, então, me fugiu outra coisa que eu queria falar aqui, sobre a figura de linguagem, né, que falou sobre os 4 cantos da terra. Em vários pontos da Bíblia é falado sobre os 4 cantos da terra. Mas isso quer dizer, então, que a Bíblia estava errada, os autores da Bíblia estavam errados ao querer, quem sabe, descrever a Bíblia como se fosse um quadrado, o mundo como se fosse um quadrado, né, dos 4 pontos da terra. O que nós temos que entender é esse ponto, né? A figura de linguagem. E também tem outro ponto. Nos tempos bíblicos, eles tinham noção de algumas coisas que hoje nós sabemos que é um pouco diferente. Mas não é porque eles estavam errados. Era o que eles tinham de compreensão naquela época. Exemplo disso, nós temos ali uma lista de animais, e onde, ali em Levíticos 11, onde o morcego está encaixado nas aves. Só que hoje nós sabemos que o morcego, ele não é uma ave, ele é um mamífero, é classificado como mamífero. Mas isso quer dizer, então, que de forma científica, o autor da Bíblia, aqueles que viviam naquele tempo e estavam errados, foi um erro na descrição? Não, era o que eles compreendiam naquela época. Viu um morcego voando, é uma ave. Tem asa, né? Tá voando, é uma ave. Pronto, classificado como ave. Só que depois, com um avanço um pouco mais da ciência, com toda a classificação ali, foi taxado ali como mamífero, né? Então não quer dizer que
a Bíblia estava errada, ou a questão aqui dos 4 cantos da Terra, que a Bíblia estava errada, que é redonda, ou comprovando, né, a Terra plana. Pelo contrário, não está nem querendo dizer que está errado, está certo. Nós temos que entender dentro da luz de cada época também o que eles compreendiam ali naquele momento. É isso aí. Não sei se o Jorge ia falar alguma coisa aí, seu... Eu já vou puxar para a criação aqui a literatura antiga e tal. Não sei se você vai... Era para isso aí, mas pode falar. Então tá bom, tranquilo. Agora fazendo um gancho aí para essa questão, né? Interessante que, por mais que muitas pessoas, elas, como a gente colocou aqui, né, todas essas cosmovisões que começaram a trazer um descrédito, vamos dizer assim, entre aspas, né, para a questão da literalidade do texto bíblico em Gênesis, da criação, mas como se isso fosse uma historinha que foi criada e tal, né? Mas interessante que quando a gente vai para a literatura antiga, a gente começa a perceber que tem vários povos e várias circunstâncias e escritos, né, relacionados a algum tipo de criação ou da maneira como foi criado. E isso deveria trazer a nós aí pelo menos um ponto de interrogação, né, para pensar um pouquinho. Se de fato Gênesis, né, é tão história da carochinha, como alguns dizem, por que tantos escritos na literatura antiga, né, falam de algo semelhante, né? Eu quero trazer aqui apenas, e não só da criação em Gênesis como em si, eu quero trazer apenas um exemplo, por exemplo, sobre a epopeia de Gilgamesh, né? Há uma narrativa que Gilgamesh, então, ele conta, ele era Uruk. Interessante que a história, então, narrada nesse poema, Gilgamesh é apresentado como um rei arrogante, que oprimia lá seu povo, tal, nessa cidade de Uruk. Então, os deuses criaram Enkidu, do barro. Olha só que interessante, né? Os deuses, então, criaram Enkidu do barro. E enviaram, então, esse Enkidu ao encontro de Gilgamesh com a missão de tornar Gilgamesh mais humilde. E aí, Gilgamesh aí procurando, estava numa jornada para encontrar a imortalidade, ele foi ao encontro de Utnapishtim, um herói conhecido por ter alcançado a imortalidade após sobreviver, olha só, um grande dilúvio, né? Aí são algumas referências interessantes que a gente encontra na Bíblia, né? E o interessante, então, que durante esse grande dilúvio, esse Utnapishtim teria construído uma grande arca, amando dos deuses, e abrigado sua família e um grande número de animais nela. E esse herói prometeu a imortalidade a Gilgamesh desde que ele cumprisse algumas missões. Só que Gilgamesh falhou nas missões, ele acabou retornando para Uruk e não alcançou, então, a imortalidade. E assim nós temos outras similaridades, né, em outras histórias relacionadas a isso. Agora, eu quero comentar aqui uma frase do arqueólogo e doutor também em teologia, Rodrigo Silva, que ele diz assim, com relação às similaridades aí na literatura antiga e o que a gente tem em Gênesis, né? Então, por causa dessas similaridades, né, abre aspas aqui uma citação dele, por causa dessas similaridades, alguns historiadores têm sugerido que o relato bíblico não passa de um plágio de documentos mais antigos. Entretanto, as diferenças, que são muito mais significativas que as similaridades, fazem supor não uma cópia de material, mas antes uma referência múltipla aos mesmos eventos. E ele ainda diz assim, a similaridade dos mitos, portanto, apontam para o mesmo evento, a criação do mundo por uma divindade. As diferenciações, né, ou seja, ele coloca aqui como floreios e distorções, ficam por conta dos homens que se encarregaram de redigir suas versões da história da criação. Então, como é colocado muitas vezes que a Bíblia acabou copiando, né, dessa literatura antiga, mas na verdade o que a gente pode aí resumir isso tudo, de que todas elas apontam para de fato uma criação, apesar de terem várias diferenças na maneira de contar, como mais ou menos algumas histórias, né, que você vai contando e tal, e cada povo acabou contando do seu jeito também. Mas o interessante é que tudo isso converge para algo maior, que sim, né, houve a criação e aí cada comunidade aí contou do seu jeito. Marcelo,
Você quer aí comentar também algo a respeito? Eu não sei, o Anderson queria falar também? Pode falar, Marcelo, depois eu continuo. Então tá bom. Essa lição aqui de segunda-feira, ela já entra junto, tá mesclado com a de terça, né? A parte ali da literatura antiga e também Gênesis versus paganismo. Porque basicamente o livro de Gênesis a construção do texto nada mais é da maneira como Deus inspirou e como a gente crê que Moisés escreveu. Ela, na realidade, ela é para mostrar um distanciamento dessas divindades pagãs e das tradições antigas, dos escritos antigos, né? Como você falou, tem similaridades, mas é claro que tem. Os contos babilônicos da criação são muito parecidos em alguns aspectos com o do Gênesis. Só que os pontos que diferenciam são bem diametralmente opostos um do outro. E exatamente a construção de Gênesis é para mostrar que a divindade que se cria na época em que foi escrito o livro de Moisés, ela está querendo confrontar essa divindade e dizer não foi assim. Bom, quer ver um exemplo? Eu fiz uma pesquisa aqui. O que diferencia o Gênesis dos contos pagãos, né? Principalmente o babilônico e egípcio, que era o que circulava bastante na época de Gênesis ser escrito. O fato, e a própria lição diz, os luzeiros, né? Que a lua e o sol eram denominados, tinham um nome, na época que foi escrito ali o livro de Gênesis por Moisés, mas eram nomes de divindades pagãs. E no livro de Gênesis, na realidade, não tem nome. Ela só foi colocada como luzeiro e ela tem um propósito. Ela foi colocada com um propósito de alumiar, de iluminar, de servir para estações, anos, meses e tal, mas não passa disso. Ela é parte de um elemento da criação. Inclusive, ela aparece só no quarto dia, né? Então, se fosse uma divindade, algo importante, teria nome e teria um papel primordial na semana da criação, o que já não é. Outro ponto também é a palavra bará, o verbo bará, que é criar, que foi citado em Gênesis capítulo 1, verso 1, e ele é repetido em outros 3 momentos do livro de Gênesis, que é a criação do ser humano, que é a última referência no capítulo 1 desse verbo, a criação das aves, mas também a primeira vez que aparece depois do verso 1 é quando diz ali a criação dos grandes animais marinhos, os grandes peixes. Não está falando dos pequenos, está falando dos grandes peixes. O que na cultura babilônica e egípcia, os grandes peixes, enormes peixes, inclusive baleias e tudo mais, esses enormes peixes, eles eram considerados divindades. E, na realidade, uma referência aqui é dizer, exatamente usar esse verbo criar no livro de Gênesis para mostrar, olha, ele não é uma divindade, ele foi criado nesse momento aqui, entendeu? Então, o uso do verbo para exatamente essa categoria de animais, os grandes peixes, ele não está falando de toda a fauna marinha, mas está falando dos grandes peixes, com o verbo criar, é para ir exatamente oposto ao que se pensava na época de que grandes peixes eram divindades. Outro ponto é a questão da água. Se acreditava que a água também era um agente criador, um agente divino, inclusive era adorado nos tempos passados, né? E a água, no Gênesis, ela foi associada com escuridão e com a terra sem forma e vazia. Exatamente assim. Então, as águas elas foram qualificadas no livro de Gênesis em termos negativos, né? Na escuridão, no frio, no vácuo lá tal, enfim. E aí, o texto diz que o Espírito está pairando sobre as águas no verso 2. Ou seja, o que o livro de Gênesis está querendo dizer é que a água não é divina, ela só é um elemento puro da criação, mas ela não é divina, e que o elemento que traz vida ele é distinto da água e está separado da água, uma vez que mostra o Espírito pairando sobre as águas. Não o Espírito dentro das águas ou nas águas, mas ele está fora da água, separado da água, para mostrar que o elemento que traz vida ele está separado da água. Então ele também vai contra os contos da época. Outro fato que é bem interessante também é o ex nihilo, que é o fato de Deus criar do nada, né, sem matéria pré-existente, o que exatamente nos contos não acontece. Geralmente o mundo, ou a vida surge ou pela saliva de um dos deuses, ou pela mistura com o sangue de um dos deuses, ou alguns astros se chocaram e surgiu a vida, enfim. Aqui no livro de Gênesis, Deus cria do nada. Outro ponto é a própria criação do ser humano. Nos contos antigos, os deuses criaram os seres humanos para benefício deles mesmos, né, para servir os deuses. Uma vez que Deus criou os seres humanos no Gênesis para a felicidade do próprio homem. Então isso é outra parte do livro de Gênesis que se separa completamente dos contos. E um último item aqui é o sábado. Uma vez que nas tradições os homens foram criados para trabalhar e os deuses descansarem. E na realidade o sábado foi criado por Deus para o ser humano junto com Deus descansar, para que seja um dia de alegria
um dia de descanso, de repouso, e um dia em que Deus abençoa o ser humano. Entende? Então, essas coisinhas assim é que tornam o livro de Gênesis singular em meio a essas suposições de que o livro de Gênesis foi influenciado por contos babilônicos, egípcios ou outros contos pagãos para referir-se à sua criação. O interessante aí, aproveitando o gancho só, que você estava mencionando, eu estava lembrando aqui, como todos esses outros povos, os deuses sempre ou fizeram suas criaturas, e eles, seriam os homens, enfim, né? Para sempre, de alguma forma, viver aplacando, né, a ira, ou de certa forma, servindo esses deuses para que eles não ficassem irados, para que eles fossem apenas sempre servidos como se fosse assim algum senhor lá sentado numa cadeira e fica lá só trazendo comida para eles, né? A grosso modo, né? Estou assim, fazendo uma metáfora aqui, né? Mas o interessante aí, Deus faz ao contrário, né? Inclusive, Deus cria o homem e a mulher como cogestores, vamos dizer assim, né? Co-administradores da terra, né? Deus como rei, o homem e a mulher no princípio ali como príncipe e princesas, né? Para administrarem, gerenciarem toda a criação. E aí é muito interessante, me chamou muita atenção isso que você falou aí, Marcelo, da questão aí do sábado também, né? E é o próprio Deus que descansa, né? E leva a gente ao descanso também, e principalmente o descanso nele, porque ele descansou, né? A ação de descansar. Cara, isso é muito legal, e de fato isso diferencia aí bastante. E depois a gente vai, se for para a mitologia grega, né? Um pouco depois disso, vai se repetir as mesmas coisas, né? Sempre a questão, né? Os deuses, eles têm que ser, de alguma forma, né? A sua ira e tal, nós temos que fazer alguma coisa aqui. E aí, fazendo um parênteses com a vivência hoje do cristianismo, nós temos alguns indícios, vamos dizer assim, a gente encarnou, entre aspas, algumas partes disso, né? Do cristianismo também. A visão, às vezes, de um Deus irado, né? De um Deus que está ali, né? Como se estivesse sentado num trono com uma barba branca, com um raio na mão, esperando você pecar, eu pecar, para então punir, né? Isso vem da onde? Né? De onde que vem isso? Vem de muito tempo atrás, né? Então, assim, nada do que a gente tem hoje inclusive de uma ideia às vezes um pouco distante, né, do Evangelho, do que da vivência do reino de Deus aqui nessa terra. Isso vem um pouco por ter bebido um pouquinho dessa fonte aí pagã lá de trás, né? E a gente precisa de fato mais do que nunca voltar ao Evangelho real da Bíblia na vida prática e do reino de Deus. Vai lá, André. É isso aí. Você deixou aí. Não, agora já esgotou. Aí, vai lá. Brincadeira. Até se a gente olhar, claro, eu estava até dando uma olhadinha aqui, que a gente não vai encontrar essas fontes ali literárias apenas, né, na região ali do Oriente e tal, enfim, aonde aconteceu e aonde foi formada ali, onde estava Israel naquela época. Mas, por exemplo, se nós eu estava dando uma pesquisada, e existem histórias bíblicas na cultura dos povos pré-colombianos, os incas, os maias, né? Questão de criação de mundo, questão da Torre de Babel, questão do Sol parar. Então, temos várias histórias também, né? Vamos dizer assim, que estaria muito mais próximo de nós, que seria aqui do continente, né, americano, latino-americano e assim por diante. Então, também se repete essas mesmas histórias. E aí o que vocês falaram é espetacular, porque é a grande questão de uma contracultura. Se nós olharmos cada nação dessa ali, tanto os babilônios como os egípcios, os próprios gregos, eles tinham o seu panteão, né, de deuses ali. Então era um deus, vamos dizer assim, em conflito com outro. Havia uma disputa, né, para ver quem era o maior e assim por diante, para que tivesse a atenção dos seres humanos para adorar, né, para que eles estivessem servindo e adorando eles. Mas quando nós vamos na Bíblia, como vocês disseram, é o contrário disso. Há um relacionamento de Deus com o homem, é Deus que trabalha em prol do homem, se você olhar, porque todas as coisas vêm de Deus. E agora, claro, nós adoramos a Deus por causa disso, mas Deus não nos criou para que hoje estivéssemos adorando apenas Ele, assim, de certa forma, como é na mentalidade de todas, vamos dizer assim, as divindades, né, que nós encontramos extra Bíblia. Então, isso também, para mim, me chamou muita atenção. E enquanto em cada uma dessas culturas, enfim, existem vários deuses, nós temos o monoteísmo, né?
Então, para mim, a Bíblia, ela, vamos dizer assim, é uma contracultura disso tudo. Você vai ver que é muito parecido todo o processo, desde Babilônia até chegar, né, vamos dizer assim, ali a questão do pensamento grego e assim por diante. E a Bíblia mostra que esses pensamentos já existiam antes, né? Não é coisa nova também, mas eram pensamentos que já se tinham, né, desde ali do início da história desse mundo, quando entra o pecado. E aí a gente vê algo interessante acontecendo também com a questão do tempo. Deus, ele se relaciona com o ser humano. Não é igual o pensamento babilônico que nós encontramos em Daniel, aonde existe o problema ali do rei, né? E os magos dizem: olha, rei, o pedido que você está fazendo é impossível de atender, porque os deuses não moram com os homens e só eles podem fazer isso e tudo mais e assim por diante. E quando nós vamos para o pensamento grego, é a mesma coisa. Os deuses não se misturam com a história humana, né? Mas desde o início, desde o princípio de Gênesis, capítulo 1, verso 1, nós vamos ver que Deus está interagindo com o ser humano, no tempo do ser humano, né? E isso é muito especial, porque nós vemos que é totalmente diferente de qualquer outra divindade que nós temos conhecimento dentro da história da humanidade. Então, isso para mim me chama muita atenção, porque o nosso Senhor, ele se preocupa conosco, não só de olhar e dizer: olha, eu vou fazer algo por você aqui, estalar o dedo e está tudo certo. Não, o Senhor se misturou. Jesus esteve andando com o povo, né? De certa forma, estava ali no tempo, exatamente quando o povo andou no deserto, quando saiu do Egito. Antes disso, quando falou com Moisés, quando falou com Abraão, avançando no tempo, nós vemos Jesus encarnando, vindo a esse mundo, morrendo por cada um de nós. Então, nós vemos que o nosso Deus é um Deus relacional. E é até interessante que um dos textos de quinta-feira, agora não me lembro de memória, ele fala exatamente dessa imagem e semelhança, se eu não me engano, acho que é Tiago, capítulo 3, verso 9, que o casamento ele tem exatamente essa ideia, desse relacionamento, né, onde não deve haver separação. E é exatamente o relacionamento de Deus com o ser humano. Ele não quer que exista essa separação, e quando houve essa separação, ele está fazendo de tudo para que isso termine, né? Para que volte a ser como era lá no Éden, como era, né, quando havia a perfeição nesse mundo. Então, isso mexeu muito comigo também durante essa semana, hein? Vai lá, Marcelo, você levantou a mão aí? Quem está na vez, né? Tá. O Anderson já entrou no assunto do... Eu não sei se eu já posso entrar aqui na parte de final, ou quarta-feira ali, a criação e o tempo, né? Isso. Mas o Anderson já entrou nesse assunto. O que eu acho interessante é que nessa questão do tempo, esse elemento é bem encontrado no livro de Gênesis, referindo-se às genealogias, né? E a genealogia, por mais chato que possa parecer, porque ela tem uma característica desse escrito, ser um tom monótono, regular, né? Tem uma regularidade, tem uma fórmula introdutória, uma fórmula final, e é uma progressão, e aí é meio chatinha essa leitura. E ela é num formato de relatório, né? A genealogia. E que, por incrível que pareça, a gente às vezes toma a Semana da Criação como uma explanação científica, quando não é, porque as características da genealogia, ela é exatamente as características da Semana da Criação, no capítulo 1. Então, você vê como é que começa geralmente a criação, né, de cada dia. E disse Deus, ou Deus disse, tal. E termina com a frase: e foi tarde de manhã o primeiro dia. Tarde de manhã o segundo dia. Então, essa fórmula existe em todo Gênesis 1, numa forma de relatório. E na mesma forma acontece na genealogia, principalmente capítulo 5, capítulo 11 de Gênesis também. Fala assim: e viveu fulano tantos anos e gerou tantos filhos. Começa assim. E aí termina a frase: todos os dias do fulano foram tantos e ele morreu. E assim vai apresentando de uma forma crescente essa genealogia. E o que me chama a atenção aqui nessa parte de Gênesis aqui é justamente da questão da genealogia, é que os dias da semana elas devem ser tomadas de maneira literal, da mesma maneira como o número de anos da genealogia de Adão. Uma vez que a gente, olhando a genealogia, todas as referências numéricas, o número crescente ali, até chegar aos seus descendentes e tal, é usada a mesma estrutura literária para o livro de Gênesis. A ideia do autor ao trazer isso é falar o seguinte: olha, o livro de Gênesis, com o capítulo 1 da criação, ela é tão verdadeira quanto há
uma genealogia. E aí o Anderson falou sobre a questão do tempo. Por que temos a genealogia? Essa é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês e com os amigos que estão assistindo aí também, que ele tem alguns objetivos. Primeiro é mostrar a ascendência, né, ou a descendência de Adão até Noé, de Noé para trás até Deus, que criou o ser humano. E mostrar então que, uma vez que esses homens reais, que viveram uma vida real, que cresceram, morreram e assim foi, ao passar do tempo, seus descendentes, ao puxar para trás até a criação, ele está querendo dizer que é uma referência real da criação. O outro ponto que eu marquei aqui com um objetivo também é mostrar que a bênção de Deus pela fecundidade do ser humano, que é gerar filhos e tal, e essa transmissão da imagem de Deus, que Deus criou Adão e Eva mesmo depois do pecado, essa transmissão ela foi passada de geração em geração. Por isso também está escrito lá na genealogia lá que foi feito justamente a genealogia de Sete, né? O descendente, vamos dizer assim, santo e crente de Adão, do que necessariamente o de Caim, né? Então foi puxando aí exatamente o povo onde nasceria o povo de Deus mais para frente. Então puxa isso daí para mostrar, olha, a imagem de Deus foi refletida de geração em geração até chegar lá Noé, né? E em terceiro lugar, a genealogia está ali também para mostrar exatamente, apesar das bênçãos que Deus nos dá, a transferência de vida e assim por diante, o efeito trágico da maldição do pecado que Adão e Eva tinham cometido, uma vez que todos eles, passa geração atrás geração, morrem, né? Então, na realidade, a genealogia é uma luta contra o mal, onde nos mostra na genealogia a única esperança de salvação que é fora do ser humano em Deus. Então, o fato de dizer aqui genealogia no contexto da nossa lição é para mostrar que a mesma estrutura literária da genealogia é para mostrar que é para crer que é real, é a mesma estrutura literária que tem na semana da criação para crer que é real também. Literal, ambos os contos, ambos os relatos, né? Leandro, uma curiosidade. Vai pro fechamento aí do nosso programa aí de hoje? Eu tô amando aqui assistir vocês hoje, viu? Porque não tá sobrando nada. Eu e o Anderson estamos aqui curtindo. Você tá sendo modesto, Leandro. Não, tá ótimo. Eu acho que depois eu vou assistir toda a recapitulação de novo. A gente fazer o só reafirmando aí o que o pastor Marcelo falou, que é o que a gente vem falando desde o início, né? A própria Bíblia se interpreta. Se nós levarmos em consideração que todo o relato do capítulo 1 foi alegórico, como que se encaixa a genealogia de Adão? Se a criação do homem e da mulher ali foi uma alegoria, né, que não é no sentido literal, como que se encaixa? Como que se encaixaria? Então, a própria Bíblia se interpreta, né? E puxando já para a parte de quinta-feira e a última parte, né, que nós comentamos no começo, que é a Escritura testemunhando que tudo que está relatado nos primeiros capítulos de Gênesis foi algo literal, que existiu mesmo. Não foi algo alegórico, um mito, uma historinha contada, figurada, não foi parábola, não foi simplesmente algo para dar uma ilusão, né, do que aconteceu lá no início. Tentar contar de forma mais simples algo complexo. Apesar que a criação foi algo complexo, né? Porque do nada, Deus criando, mas Deus é Deus e ele tem esse poder, né? Senão, não seria Deus. Então, Deus pode, do nada, criar alguma coisa. E o Novo Testamento, que foi o foco principal aqui desse estudo, né? Reafirmando, testemunhando sobre esses primeiros capítulos, né? Como vemos ali em Mateus, né, dizendo que o homem e a mulher foram criados e era para ser uma só carne, repetindo o que foi dito lá em Gênesis. Marcos falando sobre isso também, que o homem e a mulher foram criados. Lucas falando sobre a morte de Abel. Se foi algo alegórico, o que isso quer significar? O que quer dizer Abel e Caim ser alegórico? Mas Lucas vem falando sobre a morte de alguém, de Abel. João vem falando aqui sobre o relato da criação por meio de Cristo, né? Cristo participando da criação, a Trindade, o nosso Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como está descrito lá
em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui em João, por meio de Cristo tudo foi feito. Lá em Gênesis falando, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então ali trazendo a figura do Deus triuno. Em Atos, né? Testemunhando ainda do Deus criador de tudo. E enfim, todos os versos aqui trabalhado, que o autor deu bastante trabalho, né? Na quarta-feira pediu para ler 2 capítulos de genealogia. Quando eu vi isso aqui, dizia que hoje o autor pegou pesado. E hoje, de novo, um monte de textos. Por quê? Isso é o estudo da Bíblia. Nós pegamos a Bíblia como um todo aqui e formamos as pecinhas, né? Como aqui atrás tem esse quadro aqui, ele é um quebra-cabeça de 3.000 peças. A Bíblia é como se fosse esse quebra-cabeça. Quando a gente vai pegando as pecinhas e montando ele, e depois você olha de longe, que nem olha o quadro montado, faz sentido todas as pecinhas. Então, quando nós pegamos essas pecinhas, que no caso que foram todos esses textos, e remontamos elas, né, e olhamos para o Antigo Testamento, tudo faz sentido e a Bíblia mesmo se interpreta. Então, eu vejo assim que a Bíblia não deixa dúvida em relação como é que é a fidelidade, né, dos relatos de Gênesis do capítulo 1 ao 11. Daí sim, depois a gente usa outros argumentos. Usa a ciência, usa a arqueologia, usa a natureza, né, para testemunhar de tudo. Mas a Bíblia por si só, ela já testemunha e afirma que o que aconteceu foi literal e real. Ô, Leandro, e o pessoal, só cortando vocês ali, vocês falaram uma coisa interessante. Uma vez que a gente estuda a Bíblia, a gente pode ir na ciência também para harmonizar o texto bíblico, isso não há problema. Mas veja, a gente também não pode criar a utopia de que nós teremos todas as respostas, mesmo na Bíblia e mesmo na ciência vai chegar um ponto que não vai ter mais respostas. E aí como é que a gente fica? Não fica. Você não sabe nada. Não vai ter essa resposta. Só no céu quando Jesus voltar. Não tem o que a gente fazer. Deuteronômio 29 fala que o que é revelado é para nós. O que não é, pertence a Deus. Um dia nós vamos saber. Então a gente também... isso não deve desmotivar a gente a buscar cada vez mais conhecimento, mas é fato. Nós temos que ir para o texto bíblico, uma vez que estamos estudando sobre interpretação, ir para o texto bíblico para mostrar que nem tudo na Bíblia a gente vai entender e nem tudo na ciência a gente vai entender. E aí tem o papel da fé para completar aquilo que a nossa capacidade de limitação humana não consegue, né? Com esse pensamento... Só um minutinho, Jorge. Só queria levantar outro ponto para nós, um minutinho aí profético, tá? Um outro ponto para nós pensarmos. Muito é argumentado que a Bíblia foi inspirada em outros povos. Mas e por que não o contrário também? Né? Por que não... os outros povos terem sido inspirados nos relatos da Bíblia. Quem sabe não a Bíblia escrita ainda, mas da tradição oral que vinha sendo passada desde Adão para os seus filhos, descendentes, passou para Noé, Noé passou para os seus filhos foram contando, né, e foram povoando o mundo. Por que não usarmos essa afirmação? Mas ninguém usa essa afirmação, né? Fala que a Bíblia foi influenciada pelos outros povos. Mas partindo da Bíblia como no relato da criação, toda essa cronogenealogia que tem aqui, né? Chegou em Noé, Noé teve os seus filhos e a terra foi se enchendo de novo da humanidade, eles foram levando essa tradição oral e foram passando para todos. Chegou um momento que foi necessário alguém passar para o papel. Por quê? Porque começou a ver que já começou a se desvirtuar, começou a ter os mitos, né? Então, foi passado para o papel e ali nós temos até hoje conservada a história aí desde o início e até o fim do que acontecerá. Isso que você falou é muito interessante, Leandro, porque existe os dois, eu creio que há a possibilidade para as duas coisas, em algumas partes da Bíblia. Claro que a gente está falando especificamente da criação, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, quando vai para outras, Deus usou recursos, meios até didáticos, né, para ensinar. Exato. E alguns desses métodos didáticos eram coisas da cultura da época, não necessariamente do povo de Deus, né?
inclusive de povos ao seu redor, que não necessariamente eram coisas ruins, que tem coisas boas em outros povos que não são do povo de Deus, obviamente, como hoje também, né? Então, e Deus usou isso. Então, mais uma vez, vem um link, não sei se foi o Anderson, alguém comentou aí, da questão de Deus fazer presente na história, porque o objetivo dele é se revelar a nós, para que a gente entenda quem ele é, através do que ele faz na nossa vida, fez, faz e fará ainda no futuro, né? Então, e ele usa sempre essas questões todas, né? Ele usa coisas, fatores, enfim, seja o que for da cultura existente, para que o homem entenda, né, o que ele quer fazer com a gente, para saber quem ele é também. Então, isso é muito interessante e dá para a gente anotar aí para em algum momento conversar um pouquinho mais sobre esse assunto também, tá certo? Então, queridos, o tempo passou ligeiro, né? Então, com esse pensamento aí, vamos fechar a nossa conversa, nosso bate-papo aí de hoje. Espero que de alguma forma esteja ajudando você aí que nos assiste. Compartilhe esse material se você achou legal, dê um joinha aí, né, dizendo que você gostou. Se inscreva no nosso canal também para você e ative a notificação, né? Às vezes a gente tem conteúdo online também, que aí você pode receber a notificação sabendo que a gente vai estar entrando ao vivo, ou mesmo quando a gente colocar esses materiais no canal, quando você pode ser notificado para não perder esse material também. Então, agradecemos aí Leandro Menezes, Marcelo Nascimento e Anderson Cordeiro. Valeu! Estamos juntos aí na Show! Vivendo o Reino, sempre amando a Deus e as pessoas até que Ele venha. Um grande abraço a todos nós e a todos vocês.